Bom dia, gente. Eu sou Helena e esse é o canal Linhas e Laçadas. E daí, gente, que hoje eu escolhi para estar falando com vocês a respeito de agulhas de crochê. A importância delas para a gente desenvolver o nosso trabalho, né? Que é muito importante a agulha certa para garantir o acabamento profissional das nossas peças. A variedade, gente, de opções de agulhas disponíveis são grandes. Variam em tamanho, em material e ergonomia. Cada detalhe da agulha influencia, gente, diretamente o resultado do nosso projeto. E entender essas diferenças ajuda a aprimorar a técnica e tornar a experiência da gente de fazer crochê mais prazerosa. Então, gente, o tamanho da agulha, ele determina a tensão e a textura do trabalho. As agulhas mais finas, como as de 0,5 milímetro, 2,5, elas são indicadas para fios mais delicados, né? Que são essas agulhas aqui, ó, mais fininha. Aqui, essa é 1,25. Então, gente, esse tipo de agulha, ela é indicada para a textura mais fina, né? As linhas mais finas, como a creia, né? E também, gente, as agulhas de espessura intermediária, entre 3 e 5 milímetros, elas são versáteis. Elas servem para projetos de vestuários, decoração. Então, elas são perfeitas para trabalhar com aquela linha Charme, que ela é um pouco mais grossinha que a Creia, por exemplo. As agulhas mais grossas, a partir de 6 milímetros, elas são recomendadas para fios mais grossos e projetos volumosos, como manta, tapete, peça de inverno, que já são mais grossas, né? Então, gente, a escolha do tamanho, ela também influencia na maciez e na estrutura do trabalho. Uma agulha menor em relação à recomendada para o fio, ela resulta no crochê mais firme e mais fechado, enquanto uma agulha maior, ela proporciona um acabamento mais solto, mais maleável. Por isso, é sempre importante a gente testar a diferença das agulhas no nosso trabalho para a gente encontrar o efeito desejado, né? Do efeito que a gente quer. Também, gente, as agulhas de crochê, elas são fabricadas em diversos materiais, cada um com característica específica, assim, que também influencia, né, a experiência do nosso trabalho. Como as agulhas de alumínio, elas são mais leves, resistentes e deslizam com facilidade pelo fio. Elas são ideais, assim, para quem quer fazer um serviço mais rápido, né? Que é mais rápido na execução do trabalho. As de aço, elas são comuns para fios finos, tá bom, gente? As agulhas de aço são essas daqui, ó. Tá? Olha só a fineirinha dela. Essa daqui é a 1,5, mas tem a mais fina, né? Que é essa daqui, 1,25. Então, as de aço, elas são comuns para fios finos e trabalhos delicados, que são essas mais fininhas aqui, ó. Tá bom? E proporcionam uma precisão na confecção dos detalhes da peça que a gente vai fazer. Sendo aquelas toalhinhas de bandeja, que era muito delicada, né? Com a linha fina, elas ficam muito lindas. Então, gente, as agulhas de bambu e de madeira, elas oferecem um toque quente, elas são mais leves que as metálicas. Elas são indicadas para quem deseja um trabalho mais controlado, pois que elas seguram mais levemente o fio e evitam que o fio deslize rapidamente. Isso é especialmente útil para quem está começando a fazer crochê agora, para quem trabalha com fibras acrílicas, né, que são mais escorregadias. As agulhas de plástico e acrílico, elas são uma opção econômica, gente, elas são mais baratas, né, e é mais confortável para a gente trabalhar com fio grosso,
além de ser leve e agradável, né? As minhas aqui estão, minhas agulhas estão bem surradinhas, né, gente? Mas eu faço muito crochê, eu gosto, é uma paixão, né, que a gente tem. Então, para quem passa muita hora crochetando, é muito importante a ergonomia das agulhas, isso é fundamental. Porque, gente, agulhas com cabos anatômicos revestidas de silicone ou borracha, ela dá maior conforto e ela reduz o esforço das mãos. Então, previne dores e fadiga, né? Porque ela cansa menos. Então, modelos como as agulhas softs, elas são indicadas para quem deseja maior aderência, né? E menos tensão na pegada, né? Na hora que a gente pega assim. O tamanho da ponta da agulha também influencia a experiência, gente. O tamanho dessa ponta aqui, ó. Né? Ela também influencia bastante, né? Por que que ela influencia? Porque algumas agulhas, gente, elas têm a pontinha aqui mais arredondadas, que é para elas são indicadas para fios mais delicados e evita que os fios desfiem. Agora, gente, tem umas agulhas que elas têm a ponta mais afiada, né? Elas têm a ponta mais afiada. E então elas facilitam a entrada nos pontos apertados e garante um trabalho mais preciso, né? Então, gente, a gente vai escolher a nossa agulha para garantir um bom resultado. Como para a amigurumi, por exemplo, a escolha das agulhas menor, que a recomendação do fio, ela é essencial para manter os pontos mais firmes, para não ficar espaço entre os pontos, né? Para roupa em crochê, a escolha de uma agulha que equilibre a tensão é ideal, porque permite um caimento mais natural. Já para tapete e as peças de decoração, as agulhas mais grossas garantem um trabalho mais estruturado e volumoso. Né, gente? A escolha da agulha ideal depende do tipo do fio que você vai usar, né? E do conforto que você quer ter ao tecer a sua peça. Então, experimentar diferentes materiais, tamanhos, ajuda a encontrar a combinação perfeita para cada projeto. O que torna a experiência de quem está fazendo crochê mais prazerosa e o resultado mais surpreendente, gente. Então, é muito importante a gente estar lá escolhendo o nosso fio certo, com a agulha certa, né? Para a gente estar trabalhando. Então, gente, a agulha a ser usada em cada tipo de receita, ela é informada no rótulo da nossa linha, do nosso barbante, tá bom? Para o nosso trabalho, ela já vem informada na linha, no barbante, na lã que a gente compra, tá bom? Aqui, gente, é uma linha, vou usar essa linha aqui, é uma linha Bela. Ela tá pedindo para usar a agulha, ó, tá vendo aqui? 2,5, tá vendo? Que é a agulha ideal para nós estar trabalhando com essa linha, com esse fio, tá bom? É a agulha 2,5, tá? Também, gente, tem uma outra linha aqui, a Bela, né? A Bela, é 2,5 também. Aí, gente, barbante, geralmente com fio 6, eu uso a agulha 3,5, né? Mas, gente, vem... Gente, a lã também vem marcadinha, tá bom? A agulha que a gente vai usar, a gente sempre olha aqui nos rótulos, ó. Olha aqui, tá falando que é a agulha 2. Essa aqui é uma lã mais fina, né? Que aqui é Amor, pra gente... Eu uso muito pra fazer coisa pra bebê, assim, roupinha de bebê, sapatinho, manta, né? Então, ela pede a agulha número 2. Tá vendo? Então, gente, já vem informada no rótulo das nossas linhas, já vem informada a agulha correta. Então, gente, aqui, gente, no caso da linha Anne, ela recomenda que se use a agulha, olha aqui no rótulo, não, 1,75,
Tá vendo? Então, ajuda bastante essas informações que já vem na nossa linha. Gente, existe muitos fabricantes de agulha de crochê. E da mesma forma que existe também muitos fabricantes de linha. Né? Então, no caso das agulhas, tem aquelas que são umas marcas mais conhecidas, que é a Tulipe, Malule, Telampo, Corrente, Círculo. Tem um monte de fabricante de agulhas, né? Então, gente, as medidas das agulhas de crochê, elas são feitas em milímetros e pode-se dizer que é uma medida universal de todas as agulhas e fabricantes de agulha. Então, todas são, aqui é 2, e todos os fabricantes é o mesmo tamanho, tá bom? E apesar dessa medida universal ela existir, tem muitos fabricantes que acrescentam a numeração própria, né? Então, vamos falar agora um pouco dos materiais do que essas agulhas são feitas, gente. As agulhas de crochê, elas são divididas em 5 partes. O cabo, né? Elas são divididas aqui, ó, em 5 partes. O cabo da agulha, né? Tem a ponta, né? Que é esse ganchinho aqui. Aqui é a ponta da nossa agulha. Né? Tem o pescoço, o eixo, o apoio, né? Tudo isso para trazer conforto pra gente. O apoio e o cabo da agulha é a parte que, essa parte aqui onde a gente segura pra gente trabalhar com o nosso crochê. Então, esses cabos, gente, eles existem bastante formato e material diferente, tá bom? Então, tem exemplo de cabo de alumínio, de borracha, de plástico, de bambu, de aço. Então, tem uma variedade de modelos de agulha, né? Para umas mais confortáveis, né? Que a outra. O formato dessas agulhas, gente, eles são importantes, porque cada pessoa se ajusta melhor a cada tipo diferente de cabo. O que vai determinar, que vai ver para você, que é o melhor cabo para você, é a prática constante do crochê, é você fazer sempre. Como eu comecei a fazer crochê, eu era menina ainda, e eu comecei com essas agulhinhas aqui, ó, né? Com essas agulhinhas aqui. Então, eu me adaptei a elas, eu não consigo trocar. Eu acho, encontro uns modelos mais confortáveis, mais bonito, mas eu não consigo, eu já me adaptei a esse tipo aqui, né? Então, mas tem, viu, gente? Tem muita gente. Tem muito material, muita forma, né, gente? A ponta e o gancho, né? A ponta é esse aqui, ó, o gancho da nossa agulha, tá bom? Aqui, ó, é a ponta. É onde a gente vai engarranchar a nossa linha lá, né? A gente vai usar o gancho, olha. Essa parte aqui, ó. Engarranchar para trazer para cá, né? Esse é o gancho da nossa agulha. Essa parte que segura a linha, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E eles também, gente, existem de vários tipos, material, tamanho. O que determina o tamanho do gancho que você usa em cada receita é a linha, conforme eu já falei, né? A linha que você vai usar, que vai determinar esse tamanho aqui, ó, dessa pontinha aqui, tá bom? Que é o gancho da nossa agulha. Então, os materiais de construção que são feitas essas agulhas é uma variedade enorme, né? Além de existir agulha de muitas cores, gente. Tem agulha de borracha, de alumínio, de aço, de plástico, de bambu, né? Eu tenho aqui algumas, mas as minhas são das mais simples, né? Tem alumínio colorido, gente, que são essas daqui, ó, né? Essas daqui são alumínio colorido. Então, gente, cada medida diferente da agulha, tem fábrica que representa cada medida por uma cor diferente, né? Que nem no caso dessa daqui, ó. A 4,5, ela tem esse tom aqui, né? É dessa outra fábrica, ó. A 4,5 é azul, é uma outra fábrica, não sei qual que é, eu não tenho aqui. Mas essa aqui é da Corrente, né? Essa daqui, a vermelhinha, é da Círculo, número 4, né, gente? E assim vai. Elas, conforme a fábrica, ela tem, por exemplo, no caso aqui, ó, a 3 dessa fábrica aqui, elas são verdes, né? Que nem aqui na Círculo, o caso desse aqui, ó, 4, elas são avermelhadas, né? Então, isso vai muito de cada fábrica, né? E elas facilitam, assim, a identificação da agulha, tá bom? Então, essas agulhas de alumínio, gente, elas são mais leves, né? E elas permitem que a gente faça um trabalho mais rápido, mais eficaz, né? Essa é um exemplo de agulha de alumínio colorida, né? A agulha de crochê esmaltada, elas existem e elas têm vários tamanhos também. São resistentes,
né? Pelo fato delas serem esmaltadas e permite maior praticidade na hora da gente fazer o nosso crochê, tá bom? Tem a de aço niquelado, que são provavelmente as mais conhecidas e usadas, e geralmente elas são usadas por trabalhos com fio mais fino. Elas estão divididas no tamanho 0,5 a 2,1, tá bom, gente? O gancho de alumínio com cabo de borracha é um outro tipo de agulha, gente. Elas são muito bonitas. Elas têm o cabo achatado e emborrachado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não tenho nenhuma, mas eu vou mandar fotinha pra vocês. Aqui, ó. Elas têm um jeito aqui de pegar, um formato muito bonito. Eu acho que é bem confortável. Eu ainda vou comprar uma pra experimentar, né? E essas de cabo emborrachado, gente, achatado e emborrachado, ela se adapta mais confortável à mão. Um exemplo dessas agulhas são as agulhas softs da Ciclo, né? Que elas não oxidam, elas são duráveis, resistentes, elas são bonitas e tem nos tamanhos de 1,25 a 6 milímetros, né? E, gente, elas são muito bonitas, muito mesmo. Né? Tem as agulhas de gancho de alumínio com cabo de plástico, que são mais comuns e desejadas pelas crocheteiras, né? Elas são mais caras, viu, gente, do que as outras, porque elas são construídas de uma forma que ajusta melhor aqui na nossa mão, na pegada, né? Para quem trabalha muito com crochê, elas são mais confortáveis, tá? Essas de borracha, essas, né, mais assim, parece mais anatômica, né? Então, aí também, gente, ela tem uma agulha conhecida como agulha Clover. A Clover é a marca, né? Elas são muito boas. Né, o gancho de alumínio, gente, com cabo de bambu, é para quem prefere uma agulha que elas fazem o fio deslizar mais fácil. Né? Então, elas são ótimas para a gente trabalhar com fio barroco, né? Elas são bem estilosas, bem bonitas, essas agulhas. E tem a agulha com ponta dupla, gente, porque a agulha com ponta dupla, ela tem dois tamanhos diferentes, gente, numa mesma agulha. Daqui, de um lado aqui, ela tem um tamanho, e aqui na outra ponta ela vai ter outro tamanho, né? E elas são usadas, assim, para praticar outros tipos de crochê, como o crochê tunisiano, o crochê afegão, né? Gente, as agulhas de bambu, elas são leves, são confortáveis, elas são mais usadas para linhas e barbantes. E elas são, a gente encontra elas no mercado em vários tamanhos. Além delas serem bastante ágeis, não cansa a mão, né? E elas são mais utilizadas com fios da marca Círculo, não sei, né? Então, gente, concluindo aqui o que nós já falamos, né? É o que vai dizer a agulha que você vai usar no seu trabalho, é a linha, é o barbante, é o material que você vai usar para estar confeccionando, né? Agora, a prática constante do crochê também, gente, vai dizer muita coisa, tá bom? Que aí vocês, conforme vão fazendo, vai vendo, essa agulha aqui é mais confortável para mim trabalhar com esse fio, tá bom? Então, gente, é bom a gente fazer teste em todos os materiais que a gente pegar com as agulhas que a gente tem, né? Para ver qual que se ajusta melhor a gente e a nossa condição financeira também, né? Porque de repente a gente tem uma agulha, o fio pede outra, a gente tá sem dinheiro para comprar agulha, então isso também é importante. Gente, o crochê ele é uma arte. Além de dar conforto pra gente, pode ser um meio de sustento. Eu conheço pessoas que vendem crochê, que fazem feira e vendem muito crochê, que vendem internet. Então, seja como você for usar o crochê, é essencial que você estude, pratique e divirta-se com o que você faz, gente, porque fazer crochê é muito prazeroso. É uma arte. Depois que você pega uma receita e confecciona aquela receita, a hora que você chega no fim, você fala, poxa, eu fiz isso. Olha só. É lindo, gente. É muito gratificante. Quando você entrega uma peça para sua cliente, tudo isso é muito importante, gente. Então, espero assim que vocês tenham gostado de tudo que nós falamos aqui, que vocês tenham aprendido um pouco mais, assim como eu também aprendi, tá bom? Então, gente, lembrando que os detalhes, eles fazem a diferença bastante no nosso trabalho, né? E aí, daí, gente, esses detalhes começam pelas agulhas que a gente vai estar usando, né? Pensando em como criar, tá bom? Então, gente, tem uma linha completa de agulhas disponíveis nos mercados, né? Tem kits completos para todo tipo de fio, se precisar, de textura. Tem algumas que tem cores vibrantes, que contrastam bem com o fio que a gente vai usar. Tem tom pastel, né? Com visual elegante. Tem a opção de cabo colorido, que facilita a visualização dos movimentos. Então, gente, foi criado muitos materiais pensados em conforto e estilo para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho. Né? O alumínio, como eu falei, ele é leve para agilidade. O bambu, ele é natural, tem um toque suave. O cabo emborrachado é anatômico, evita a fadiga das nossas mãos. Né? E tem as texturas, algumas têm textura antiderrapante, né? Tem outras que valorizam bastante o nosso jeito de trabalhar. Tem muitas formas da gente ter essas agulhas, trabalhar com elas. Daí, gente, que a gente aprendeu?
né, a importância da agulha no nosso trabalho, né, os tamanhos, formatos, os materiais, que vai ajudar bastante a gente desenvolver nossos projetos, que elas em variados tamanhos, cor, cada uma para um tipo de fio, né, as mais finas são ideais para fios finos, as mais grossas para trabalhos mais assim como tapete, para fios mais grossos, né? E são ótimas assim para trabalhos mais rápidos também, né? Então a gente deve sempre combinar o tamanho da agulha com a espessura do fio que a gente vai usar, né? As agulhas são nossas parceiras, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daí, gente, que cada agulha tem suas vantagens. O ideal é a gente testar qual que se adapta melhor ao nosso estilo. E aí, gente, qual que é a sua agulha favorita? Me conta. Me conta aí nos comentários. Qual que é a sua agulha favorita? A minha agulha favorita é essa daqui, ó. Amo essa agulha. Adoro. Me conta aqui qual que é a de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtam, compartilhem. Tá bom, gente? Obrigada por quem chegou até aqui.